nicotina ou de acetilcolina. E aí você já vai ter, né, um receptor que a gente vai chamar de muscarínico. Vocês vão ver que os receptores para acetilcolina ou são nicotínicos ou são muscarínicos, tá? E aí você tem ativação, por exemplo, de glândulas sudoríparas. Quando a gente pensa no sistema nervoso parasimpático, a liberação da acetilcolina vai agir nos receptores nicotínicos e, de novo, né, a acetilcolina agindo em receptores muscarínicos. E no sistema nervoso somático, né, você teria a acetilcolina agindo em receptores nicotínicos para contração muscular. Aqui no parasimpático a gente tem, por exemplo, relaxamento de musculatura lisa, por exemplo, né, para você fazer digestão, ok? Então, no parasimpático, por exemplo, você tem relaxamento dos músculos, tanto do cardíaco quanto dos músculos lisos. No simpático, as glândulas sudoríparas. No simpático também, né, você agora tensionando o músculo cardíaco e a musculatura lisa. No simpático, né, os tecidos vasculares e renais. E no somático, a musculatura somática, né? No somático, a musculatura voluntária, tá? Então, os receptores muscarínicos são de 5 tipos. Eles estão no tecido neuronal, cerebral e glândulas exócrinas. Então, como eu falei, né, sudoríparas, glândulas secretoras tipo salivar, lacrimal, né? Membrana pós-ganglionar do sistema nervoso autônomo, cérebro, músculo liso, glândulas secretoras, né, axila, drogas colinérgicas, bloqueadores neuromusculares. Músculo liso, glândulas secretoras, inibidores de canais de cálcio, e no cérebro, tecido periférico. Tá? Esses são os receptores muscarínicos, que vêm de cogumelo, né? Muscarínicos. Os receptores nicotínicos, eles são acoplados diretamente a canais de cálcio e cátions, né? Positivos, que vão mediar a excitação rápida na fenda sináptica. Lembra? Entrou acetilcolina na fenda sináptica, abre os canais de cálcio, entra o receptor na fenda, invagina lá pelo túbulo T, entra canal de cálcio pelo túbulo T, o sarcolema, né, também tem uma alteração de potencial, as fibras vão deslizar, miosina pela actina e tem a contração muscular, né? Eles vão estar, os receptores nicotínicos, na junção neuromuscular, que é a placa motora, e nos gânglios pós-sinápticos do sistema parasimpático, né? Então, só para a gente não esquecer, eu vou ter, então, aqui, né, um neurônio motor, e ele está junto de uma fibra muscular. Então, o corpo do neurônio está no corpo anterior da medula, ele tem um axônio que toca as fibras musculares, essa fibra tem terminais sinápticos, né? Esse neurônio é despolarizado e ele solta na fenda sináptica acetilcolina. A acetilcolina, ela, né, entra pelos receptores de acetilcolina e modifica o potencial de membrana. Essa modificação desse potencial de membrana faz com que entre, então, cálcio para dentro do sarcolema, né, da célula muscular. Então, aqui a gente vê melhor, isso aqui, né, o terminal axônico, aconteceu a entrada do cálcio, isso aqui é um túbulo T, na hora que o túbulo
ser N positivo, entrou o cálcio aqui, tem um retículo endoplasmático. O que vai acontecer? Essa despolarização, essa entrada do cálcio dentro do sarcolema faz com que a quitina e a miosina, que elas deslizem uma pela outra, fazendo com que a célula se encurte, tá? Elis pediu para avisar que a internet dela está caindo. Professora, Esther pediu para avisar que precisou ir para a emergência, você não vai poder. Tudo bem, amores, sem problema. Fica tranquilo. Tá? Então, só para a gente relembrar alguns conceitos. A liberação da acetilcolina ocorre em excesso e os receptores de acetilcolina também estão em excesso. Isso é o quê? Uma margem de segurança importante que a gente precisa, né, que a acetilcolina e que os receptores funcionem para a gente se mexer, né? A gente chama de quantum de acetilcolina uma única vesícula de acetilcolina, né? E quando uma única vesícula provoca uma despolarização numa placa motora terminal, a gente chama de potencial de miniatura de placa, tá? Nessa placa motora terminal, esse resultado, ele consiste de uma despolarização grande, né? Viu lá, a liberação da acetilcolina, ela acontece de uma grande, né? E ele é suficiente para deflagrar a propagação do potencial de ação pela fibra toda, né? E é o que a gente chama, então, de contração ou espasmo muscular. A contração única ou espasmo, tá? A gente vai chamar de fadiga tetânica quando existe uma incapacidade em manter a tensão muscular durante um período de tempo, tá? Que você estimulou e o indivíduo não consegue manter a contração. Você estimula e ele não consegue manter. Então, a gente chama isso de fadiga tetânica. É quando 50% ou mais dos receptores não estão sensibilizados, né? Ou estão bloqueados, né? E aí você não tem uma tensão muscular, ok? E aí a gente vai entender de onde vieram os colinérgicos, tá? Os colinérgicos, eles vêm do curare. O curare, ele era uma droga utilizada pelos índios da América do Sul. E, na verdade, quando houve a invasão, né, que não foi descobrimento, a gente sabe, foi invasão, os índios, eles usavam na ponta das flechas, era essa droga dessa planta que tinha uma ação paralisante, tá? Quando o indivíduo recebia essa flechada, era um veneno e ele ficava paralisado. Consciente, porém paralisado, tá? E aí, obviamente, foi se estudar o curare e descobriu-se que o curare não era a única droga que fazia isso. Existiam muitas drogas que depois foram denominadas como curarizantes, né? Que eram substâncias que atuavam desse jeito. E que, na verdade, atuavam nos receptores nicotínicos da placa motora. Tá certo? Então, o que se descobriu? Se descobriu que o curare e essas drogas que vieram, né, que se chamou de curarizantes, eles eram, na verdade, bloqueadores neuromusculares, né? E aí que você tinha, então, bloqueadores neuromusculares não despolarizantes e despolarizantes. Ou seja, um grupo que despolarizava a membrana da placa motora e um grupo que não despolarizava. Então, os que não despolarizavam, a ação deles era bloquear o receptor nicotínico, ou seja, ele ocupava, né, o receptor nicotínico, aí a acetilcolina caía na fenda
E não acontecia nada porque o receptor já estava ocupado. E os despolarizantes, eles agiam como se fosse acetilcolina, mas não eram acetilcolina. Tá? Então, a gente agora vai falar dos não despolarizantes e dos despolarizantes. Tá? Vocês estão todos comigo? Sim. Ok. Ô, professora, tem um que é o polarizante que ocupa a fenda sináptica, é isso? Não despolarizante, ele bloqueia os receptores. Então, ele está no neurônio que vai receber acetilcolina e ao invés de ele deixar esse neurônio livre, ele bloqueia, ele fica no lugar. Né? O receptor, ele não é aquele modelo chave e fechadura, ele se encaixa no receptor e fica ali ocupando o lugar. Então, a acetilcolina cai na fenda e não adianta nada, porque ele já ocupou o lugar. Certo. Entendeu? Entendi. E o despolarizante, ele age como se fosse acetilcolina, só que ele não é. Ok? Ele despolariza a fenda, mas ele não é a acetilcolina. Ok? Ok. Então, os principais usos de bloqueador neuromuscular é anestesia, né? Então, o que se faz, em geral, quando você vai fazer uma cirurgia? Vai se utilizar um bloqueador neuromuscular e um sedativo, né? Que é um sedativo hipnótico, que é para você... Lembra? É um sedativo hipnótico para você não... Eu vou dar aula de opioide, né? Semana que vem. Mas você vai... Eu falei para vocês na aula passada dos hipnóticos, né? Aqueles remédios que você não lembra de nada, que você dorme. Não foi isso? Você vai tomar um sedativo hipnótico e você vai dar um bloqueador neuromuscular, porque o cara vai ficar parado lá e não vai lembrar de nada. Ok? Então, agora a gente vai falar dos bloqueadores despolarizantes. Não despolarizantes. Bloqueadores não despolarizantes, ou seja, aqueles que vão entrar no lugar da acetilcolina e não vão fazer nada. Não vão despolarizar o neurônio, vão ficar lá paradinhos, só ocupando o lugar. Ok? Bom, os bloqueadores não despolarizantes são antagonistas competitivos dos receptores de nicotina no músculo esquelético, né? Ou seja, eles param ali e ficam ali ocupando espaço, não fazem porcaria nada. Os efeitos são revertidos por fármacos anticolinesterásicos, ou seja, se eu quiser tirar eles, eu tenho que botar alguma coisa que haja contra alguém que quebra, porque ó, AZ é o que quebra, né? Anticolinesterase. Anti-AZ quebra colina. Alguém que quebra a colina, tá? Que são a neostigmina e o Sugamadex. Eu botei as duas fotinhas aqui. Vocês vão ver que todas essas drogas são drogas que a gente não compra na farmácia. São drogas usadas em hospital, porque é tudo droga de anestesia, tá? Então, eles não são absorvidos no trato gastrointestinal e não ultrapassam a barreira hematoencefálica. São administrados por via intravenosa e apresentam diferenças na velocidade no início da ação e da recuperação. Alguns são absorvidos em 15 minutos, outros em 2 horas. A maioria dos agentes não despolarizantes é metabolizada no fígado e eliminado pela urina. Exceções: atracúrio, que vai ser hidrolisado, ou seja, quebrado pela água no plasma, e o mivacúrio, que é hidrolisado pela colinesterase, ou seja, a enzima que quebra colina no plasma.
Ok? Tudo bem? Esse BHE seria o que mesmo? Barreira hematoencefálica. É. E TGI é trato gastrointestinal. Posso? Pode. E aí, ó, eu botei aqui as drogas mais usadas, né? O tubocurarine, pancurion, galamine, que são os anestésicos mais usados, só para vocês verem como eles demoram o tempo de recuperação em minutos, né? Então, tem aqui de 40 minutos a quase 80 minutos para o indivíduo se recuperar do bloqueio neuromuscular, né? Então, é demorado o tempo para o indivíduo se recuperar, do tempo que você dá o bloqueio, né? Para ele voltar a se mexer. Ok? Só para vocês terem uma ideia. Então, eu botei aqui o fármaco, só para vocês saberem. A velocidade de início, então, tem aqui, ó, 5 minutos, 2 a 3 minutos, rápida, ó, 2 minutos. O tempo de ação prolongada, intermediária, curta e os efeitos colaterais. Hipotensão, taquicardia discreta, hipotensão. Vejam, eu jamais vou perguntar o fármaco com efeito colateral, mas eu posso perguntar os efeitos colaterais dos bloqueadores não despolarizantes, entendeu? E é isso aqui entra, tá? Eu não vou perguntar qual é o efeito colateral da galamina, isso não me interessa, mas vocês precisam saber os efeitos colaterais dos não despolarizantes, dos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes. E aí eles estão aqui, tá? Taquicardia discreta, hipotensão, tá certo? Isso é importante, ok? E aí olha que interessante isso aqui. Eles causam paralisia flácida, mas não afetam o nível de consciência e nem percepção de dor. Por isso que eles são usados junto com um remédio para apagar a pessoa, que é um hipnótico, e um remédio, um analgésico. Por quê? Porque ele só deixa o cara sem conseguir se mexer. Quem viu um filme que o cara, que eu não sei, claro que eu não sei como é o nome desse filme, mas um cara fazem um bloqueio neuromuscular nele e ele é operado, fazem uma cirurgia, abrem o coração dele e ele tá de olho fechado, porque ele não consegue abrir, mas ele sente dor e ele tá entendendo tudo que tá acontecendo. Carga explosiva. É esse o filme? Eu acho que sim. É exatamente isso. Ele tá bloqueado e ele não consegue, inclusive a pessoa que está operando ele, e matam a mãe dele, porque ele recebe o coração da mãe. Tem uma história dessa, e depois descobre que a mulher dele estava sacaneando ele com o médico, não sei o quê. As pessoas não dão um hipnótico, então ele não dorme, e nem dão um remédio para dor. E ele está bloqueado, ele não consegue nem abrir o olho. E ele está escutando tudo, está consciente e está sentindo dor o tempo todo. Esse remédio, por isso que a gente vai falar daqui a pouco do kit COVID, ele tem que ser utilizado com a autópsia de um crime também, assim. Não é esse que ele falou, não é o meu não, o meu é outra coisa. Desculpa. Autópsia de um crime, é isso, então. Ele tá lá na cirurgia, ele fala, ai que dor, ele tá sentindo a dor toda e tá entendendo tudo. Por quê? Porque ele tá bloqueado, mas ele não tá nem com analgésico e nem com hipnótico, tá? E aí, olha que legal, no bloqueio é assim, os primeiros que deixam de funcionar são os músculos oculares, depois os músculos da face e da faringe, depois os membros, depois pescoço, depois tronco, depois os músculos respiratórios.
E para recuperar, os primeiros que voltam são os respiratórios, depois o tronco, depois o pescoço, depois os membros, depois face e faringe e depois os músculos dos olhos. Ok? Bloqueia daqui para cá e retorna daqui para cá. Ok? Efeitos colaterais. Ó, promove o bloqueio ganglionar, reduzindo a pressão arterial. Causa taquicardia, promove a liberação de histamina. Isso causa broncoconstrição, secreção brônquica, salivação excessiva e hipotensão. O pancurônio promove o bloqueio ganglionar do sistema nervoso simpático e reduz a pressão arterial, causa taquicardia. E a galamina também gera bloqueio muscarínico, causando taquicardia e hipertensão. E isso eu preciso que vocês saibam, o efeito colateral dessas drogas, tá? E aí, quando a gente pensa nos bloqueadores despolarizantes, né? Então, são aqueles que vão mexer na membrana pós-sináptica, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter, na fase 1, a despolarização da membrana. Então, vai ter fasciculação e paralisia flácida, tá? E na fase 2, a repolarização da membrana e os receptores vão estar dessensibilizados, tá? Quem faz isso? Bom, quem faria isso seria a acetilcolina, mas quem vai fazer agora são essas duas drogas aqui, tá? Então, o primeiro é o succinilmetônio, é o mais utilizado para intubação, é o mais rápido. Ele apresenta uma ação rápida e uma duração de 5 minutos. Ele é degradado pela colinesterase plasmática, então é pelo sangue, é muito rápido, né? Ele é muito utilizado em emergências médicas para facilitar a intubação endotraqueal. Ele pode ser usado também como relaxante muscular durante a anestesia, no tratamento intensivo. Ele provoca fasciculação e relaxamento muscular, tá? Quais são os efeitos colaterais dele? Bradicardia, porque ele tem uma ação muscarínica, né, nos receptores muscarínicos de forma direta. Ele libera potássio, estimulando as placas terminais e leva a saída de potássio, né? E aí esse aumento do potássio no plasma pode aumentar a arritmia cardíaca e até chegar a uma parada. E ele pode aumentar a pressão intraocular, resultando na contração dos músculos extraoculares. Isso vai aplicar uma pressão no olho e aí vai aumentar a pressão intraocular. Então, você dá a droga, né, e o que você vai observar? Né, o aumento do plasma, né, quando você inicia a droga. Olha, o aumento do plasma no indivíduo que está paralisado, o aumento do potássio no plasma do indivíduo que está paralisado. É muito grande, né? Então, é uma coisa importante você ver o quanto o paciente já tem alterado o de potássio, porque senão você vai descompensar muito o paciente, né? Efeitos colaterais. Se o paciente está em paralisia prolongada, né? Esse efeito, né, em geral, o paciente, a gente viu, ele fica só 5 minutos, mas esse tempo pode ser aumentado por alterações genéticas na colinesterase plasmática, ou seja, se a colinesterase plasmática não degradar bem a substância, né? Se o paciente tomar fármacos anticolinesterásicos, então, lembra, um paciente que vai tomar fármaco anticolinesterásico é um paciente que tem uma doença chamada miastenia gravis. A miastenia gravis, ela é uma doença em que o indivíduo, ele é uma doença autoimune, em que o indivíduo, o sistema imunológico, ele vai
degradando os receptores de acetilcolina. E aí o paciente vai ficando cada vez mais fraco e vai deixando de se mexer. E aí, o que acontece? Uma das maneiras de você tratar a acetilcolina, tratar a miastenia graves, é você tomando anticolinesterase. Por quê? Porque lembra, ase é quebra. Então você toma um remédio que não deixa a enzima quebrar a acetilcolina. E aí você mantém a acetilcolina na placa motora o tempo todo. Qual é o objetivo? Manter alguma força muscular naquela pessoa, já que ela tem pouco receptor, né, de acetilcolina, tá? Pacientes recém-nascidos ou pacientes com doença hepática e pacientes com hipertermia maligna, assim, pacientes que têm aumento de temperatura maligna, que é uma doença rara, potencialmente fatal, né? É um paciente que tem alterações genéticas nos receptores de rianodina e eles vão desenvolver esse quadro de hipertermia maligna, né? E eles vão produzir espasmos e elevação da temperatura. Esses são os quadros que podem gerar paralisia prolongada, tá? Mais do que 5 minutos dos efeitos dessa substância, tá? Quando a gente compara os bloqueadores não despolarizantes com os despolarizantes, né, a gente tem que lembrar que os fármacos anticolinesterásicos, ou seja, aqueles que quebram, né, que são contra quem quebra a colina, né, eles vão abolir os efeitos dos bloqueadores não despolarizantes, né? E que, em contrapartida, o bloqueio por despolarização não é afetado, né? Por quê? Porque, vejam, se eu não sou despolarizante, se eu não mexo com o neurônio que está depois da sinapse, pouco importa se alguém aumentou ou diminuiu o nível de acetilcolina. Se eu bloqueei o receptor, não importa se tem muita acetilcolina ou pouco na fenda. Não vai fazer diferença, né? Esse é o não despolarizante. Agora, o que faz despolarização, se eu mexo com a quantidade de acetilcolina, aí sim, aí vai interferir. Porque se eu aumento a quantidade de acetilcolina, eu posso até aumentar o efeito deles, né? E essas fasciculações que eu vou observar no succinilmetônio, elas não vão acontecer nos fármacos que competem pelo mesmo receptor, né? Por quê? Porque ele somatiza, né, um efeito que já tem na fenda com o efeito dele. Quem está competindo, né, não vai somatizar efeito. Vocês estão vivos? Agora tá falando. Tudo bem? Sim, professor. Os bloqueadores não deixam. O bloqueio dos receptores pré-sináptico, né, vai agir prolongando a liberação do transmissor, né? E aí isso não vai acontecer no bloqueio por despolarização, lógico. O que despolariza, né, não vai interferir, enquanto que o não despolarizante vai na membrana pré, né? Na membrana pós, vejam, eu bloqueio a membrana pós, o que está acontecendo
sinapse não interessa, né? Porque isso aqui está bloqueado, é uma cancela. Agora, vejam, se eu estou agora olhando a membrana pré-sináptica, que é que eu estou olhando aqui, ó, pré-sináptico, e agora eu quero ver o que está acontecendo na membrana pré-sináptica, aí faz diferença. Por quê? Porque se aqui está cheio de acetilcolina e a membrana pós-sináptica está bloqueada, esse monte de acetilcolina vai correr para o neurônio pré-sináptico. Aí vai alterar o neurônio pré-sináptico, né? Porque o neurônio pós-sináptico está bloqueado. Entenderam? Mais ou menos. Então vamos lá. Ó, vamos pensar assim. Deixa eu fazer uma coisa. Vou desenhar. Eu gosto quando eu desenho, que eu acho que fica muito mais fácil. Vou desenhar. A gente está falando de membrana pré-sináptica. Deixa eu só botar um aqui. Então eu tenho, ó, isso aqui é membrana pré-sináptica, tá? Isso aqui é membrana pós-sináptica. Ok? Tá todo mundo vendo? Sim. Vou falar. Vocês têm que ter calma no coração. Vocês são muito ansiosos, igual aquela menininha. São muito ansiosos. Vejam. Isso aqui agora em azul. Isso aqui, ó, em azul, que eu vou botar. É um bloqueador não despolarizante, tá? Isso é não despolarizante. O que ele está fazendo? Ele está ocupando o receptor, ó. O receptor está aqui. Ele está ocupando o receptor. Vocês estão vendo? O receptor está ocupado. Então, veja, eu jogo acetilcolina aqui, ó. Esse monte de bolinha lilás é acetilcolina. Ok? Vejam. Se eu estou pensando na membrana pós, todo mundo entende que a membrana pós é essa aqui? Qual é a membrana pós-sináptica? A membrana pós-sináptica é essa aqui. Pós, ó. Pós-sináptica, não é isso? A sinapse é essa aqui, né, minha gente? E essa é a membrana pré-sináptica. Ai, como ficou feio esse pré. Mas vocês vão entender. Essa é a membrana pré e essa é a membrana pós. Todo mundo tá comigo até aí? Beleza? Beleza. Então, olha só. Se eu tô pensando a membrana pós-sináptica, faz diferença a quantidade de acetilcolina que tem na fenda sináptica? Ó, faz diferença para mim a quantidade de acetilcolina que tem aqui? Não. Se o meu receptor, se o meu bloqueador neuromuscular for não despolarizante, tá certo? Esse aqui é o não despolarizante. Por quê? Porque ele bloqueou, azar quanto tem aqui de acetilcolina. Porque ele fechou a porta. Ele não quer saber se tem 1 milhão de acetilcolina, 3 centavos, sabe? Não vai acontecer nada com a membrana pós-sináptica.
liberação de acetilcolina a membrana pré vai ter? Lembra? Porque tudo que é jogado na fenda sináptica, ele tem que ser usado e tem que ser recaptado, a sobra. Não é isso? Vocês lembram disso? Não vai ser usado, o que não for usado não tem que ser recaptado para entrar de novo na vesícula sináptica. Então, esse neurônio pré aqui, ele está hiper excitado e trabalhando em dobro. Por quê? Porque ele recebe uma ordem, ele joga a acetilcolina na fenda, ninguém recebe, ele tem que recaptar, tem muita acetilcolina, e ele acaba trabalhando em excesso, ele está hiperexcitado, porque tem alguém mandando para ele jogar na fenda, e o que está na fenda está demais, e ele está tentando recaptar e jogando na fenda. Todo mundo entendeu? Até aí? Professora, pode só repetir essa bolinha rosa? É a mesma coisa, amor, é tudo acetilcolina. Ah, tá. É porque eu errei a cor aqui, é tudo acetilcolina. Até aí todo mundo entendeu? Sim, professora. Massa. Então agora eu vou apagar aqui uma coisa. Agora, olha só o que vai acontecer. Agora eu tenho um receptor. Oh, meu Deus, eu não consigo sair da borracha. Aqui. Ah, meu Deus, eu não consigo sair da borracha agora. Agora eu tenho um receptor despolarizante, tá certo? Então, vê. Ele é um receptor despolarizante. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Na hora que a acetilcolina cai na fenda, ela já tem um cara aqui, ó. Só que esse cara, ele não bloqueou ela, entendeu? Ele potencializa o trabalho dela, né? O que vai acontecer? Quanto mais acetilcolina cai aqui, mais a membrana pós-sináptica está alterada. Por quê? Porque ele é um antagonista da acetilcolina. A acetilcolina entra em contato e ele despolariza ao contrário. Entra em contato e ele despolariza ao contrário. Entra em contato e ele despolariza ao contrário. Vocês entenderam? Então, agora, esse neurônio aqui está tranquilo, mas o neurônio pós-sináptico está trabalhando pra caramba. Por quê? Porque para cada molécula de acetilcolina tem um trabalho dobrado dessa outra molécula que está aqui. Vocês entenderam? Então, quando você fala de um bloqueador despolarizante, você está dizendo que ele está trabalhando para o quê? Ele não é um bloqueador neuromuscular? A acetilcolina não estimula o músculo? Então, cai a acetilcolina na fenda, o que ele faz? Bloqueia a atividade da acetilcolina. Então, cada vez mais, quanto mais acetilcolina cai na fenda, mais ele tem que trabalhar. Então, esse neurônio está sendo ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado. Então, agora, o que está acontecendo depois da fenda no neurônio pós-sináptico
realmente é importante. Vocês entenderam? Sim, professora. Então, para o neurobloqueador, né? Para o bloqueador neuromuscular não despolarizante, que ele só bloqueia o receptor, o problema está no neurônio pré-sináptico. Para o despolarizante, o problema está no neurônio pós-sináptico. Entendeu? Aí um paciente que tem a miastenia, no caso, ele iria usar o que bloqueia? É melhor usar o que bloqueia, né? Inclusive porque ele sai por pouco tempo, né? Ele sai por pouco tempo. Entendeu até onde, Carlos? Até onde, Carlos? Está faltando entender o quê? Entendeu até onde? Carlos? Eu não sei aonde o Carlos entendeu. Ele está falando no chat, professora. Usaria qual? Então, foi o que eu respondi para agora. É melhor que você bloqueie, até porque é mais rápido, né? A atividade dele é mais rápida, né? É melhor. Ele acaba mais rápido, né? Para você não deixar o paciente tão mal, né? Ok? Mais alguma dúvida? Posso seguir? Pode sim, professora. O não despolarizante, o não despolarizante para bloquear no pós. Para bloquear no pós, Carlos. Por quê? Porque veja só, deixa eu te mostrar uma coisa. Acho que vai ficar mais fácil. Espera aí um minutinho. Espera aí, Carlos. Tenha calma. Calma, um minutinho. Um minutinho, Carlos. Vou chegar aí. Eu preciso que você se acalme. Espera aí. Um minutinho. Tenha calma no coração. Minuto, meu filho. Vai ficar mais fácil. Espera aí. Peraí, calma no coração. Miastenia. Então vamos lá. Estão vendo aqui miastenia? Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo miastenia?
Sim, tá dando. Tá todo mundo vendo? Sim, sim, professora. Então, massa. Então, é isso aqui. Um neurônio motor e o que ele inerva. O que que eu tenho aqui? Aqui. Isso aqui, tá todo mundo vendo a minha mãozinha? Isso aqui é um receptor nicotínico. Isso aqui é um terminal sináptico e um receptor nicotínico. O que que acontece na miastenia? O receptor, ó, ele fica alterado. A conformação dele está alterada. Por que está alterada? Por causa da doença. Então, a acetilcolina, ela não entra mais, certo? Então, o que que acontece? Isso aqui é a membrana pós-sináptica. E essa aqui é a membrana pré-sináptica. Veja, se eu estou usando uma substância que encaixa perfeitamente no receptor da acetilcolina, ela não vai entrar nesse receptor aqui. Por quê? Porque se a acetilcolina não entra, ela também não entra. Então, essa fibra muscular, ela vai, como ela não é excitada pela acetilcolina, eu não preciso levar ela em consideração, porque ela não vai estar excitada, ela vai estar paralisada, ok? Então, eu corro menos risco bloqueando rapidamente as fibras que ainda estão saudáveis, do que despolarizando e sobrecarregando a membrana pós. Entendeu? O que que eu faço, então? Eu bloqueio esse receptor por um período rápido, anestesio, faço o que eu tenho para fazer, e quando eu tiro o bloqueio, isso aqui volta a funcionar normalmente, Carlos. Né? Então, eu vou usar um bloqueador neuromuscular não despolarizante, que é o quê? É alguma coisa, uma substância que vai entrar aqui nesse modelo chave-fechadura. E as fibras, os receptores que já não estão acoplando com a acetilcolina, eu não preciso me preocupar, porque esse músculo já não estará funcionando. Você entendeu agora? Ou quer que eu repita? Professora, pode repetir, por favor. Então, vejam só. A acetilcolina é esse neurotransmissor da placa motora, né? E aí, como é que funciona? Eu tenho essa vesícula, né? E ela vai jogar a acetilcolina aqui. A acetilcolina, ela tem um modelo de chave e fechadura, né? Então, ela vai encaixar perfeitamente no receptor dela. O que a miastenia faz? Ela é uma doença autoimune. Em alguma hora, ninguém sabe por quê, o seu corpo destrói o receptor de acetilcolina. Quando ele destrói o receptor de acetilcolina, o receptor fica alterado e a acetilcolina não consegue mais entrar no receptor. Quando ela não consegue mais entrar no receptor de acetilcolina, aquele receptor de acetilcolina para de funcionar. Se ele para de funcionar, significa que aquele músculo para de funcionar. Até aí você foi comigo? Sim. Então, se ele para de funcionar, na hora que eu quero anestesiar, fazer um bloqueio muscular, isso eu não preciso mais me preocupar com ele, tá certo? Porque ele já não está mais funcionando, ok? Então, vamos pensar. Se eu já tenho uma doença que está degenerando receptores pós-sinápticos, né? O que é menos risco? É menos risco eu fechar esse receptor provisoriamente, né? Ou eu mexer na química desses receptores. O que você acha? Eu tampar esses receptores rapidamente, só para fazer um bloqueio dos que ainda estão bons, ou eu despolarizar,
alterar esses receptores? O que você acha que é menos risco? É muito menos risco eu bloquear rapidamente esses receptores. Então, o que eu faço? Eu uso uma droga não despolarizante. Eu bloqueio rapidamente esses receptores, faço a intervenção que eu tenho que fazer, e assim que essa droga acaba, né, que ela é... Entendi? Entendeu? Pode repetir? Não estou entendido. Entendi? Pode repetir. Menos risco fechar os receptores, exatamente. É muito menos risco eu bloquear os receptores. Por quê? Porque, inclusive, essa droga é uma droga que vai ser degradada pelo próprio sangue. Então, muito rapidamente ela vai embora. O risco é muito menor do que eu utilizar alguma coisa que vai alterar potencial de ação, que vai mexer, né? Então, eu vou lá, bloqueio rapidamente, faço o que eu tenho que fazer e prio. Entendeu, minha gente? Mais alguma dúvida? Não, professora, obrigada. Jura? Você entendeu, Carlos, que você entendeu e queria de novo repetir? Vocês vão ter aula de miastenia ano que vem. Ok. Entendi. É um bonequinho, é? Adorei. E o kit intubação, ó, que tá aí super na moda, né? Então, vejam, o kit intubação, a gente precisa de 3 drogas, né? A gente precisa de analgésico opioide, que é a nossa próxima aula. A gente precisa de um sedativo hipnótico, que a gente conversou na aula passada. E a gente precisa de bloqueador neuromuscular, que a gente conversou essa semana. Ou seja, você precisa que o cara fique sem conseguir mexer, né, os braços, as pernas, nada. E não lute contra o ventilador, né? Você precisa que ele esteja apagado, né? Que ele esteja sem dor. Isso é o kit intubação, né? Fala, alguém levantou a mão aí, que eu vi, não sei quem foi. Quem levantou a mão? Deixa eu ver aqui, porque alguém levantou a mão que eu vi. Alguém levantou a mão, minha gente. Já deslevantou, foi. Acho que foi sem querer, professora. Ah, tá. Então é isso. A gente está com problema porque a gente está com falta de bloqueador neuromuscular e com falta de hipnótico sedativo. Porque analgésico opioide, a gente está utilizando os de uso veterinário, que na verdade as drogas de uso veterinário também podem ser utilizadas para uso humano, né? Na verdade, são as mesmas drogas, a dosagem é que é diferente, né? Porque para uso humano, dependendo do... que é todo mundo mamífero, então os receptores são iguais, né? E aí pode ser usada a mesma droga. Já hipnótico, sedativo e bloqueador neuromuscular, não. Então a gente está com um problema por causa disso, que a gente não tem essas drogas. Imagina você tá recebendo um tubo dentro da sua garganta e o seu pulmão tá ali no drive, né? Trabalhando contra aquele tubo, ou você tá entendendo o que está acontecendo. Deve ser uma coisa realmente terrível, né? Então, agora vocês, quando passar na televisão, vocês já sabem o que é o tal do kit intubação. É um bloqueador neuromuscular, é um hipnótico sedativo, que vocês já deram na aula passada, e um analgésico opioide, que a gente vai dar na aula que vem. Ok? Alguma dúvida, queridos?
Nenhuma. A gente acabou mais uma aulinha. Viu? Eu não vou começar outra aula porque a gente tem tão pouca matéria que eu não vou ficar adiantando matéria. Oi, Carlos. Bota na sala Teams. Ô, professora, segunda-feira o estágio foi suspenso. A gente vai ter aula online? Vai ter aula online. 8h10, no caso, né, professora? 8h10. Não, vocês são de neuro ou vocês são de preventiva? E neuro, professora? Neuro 8h10. Preventiva 10 horas, né? É lógico que é isso, Carlos. Você é tão previsível, Carlos. Professora, libera o Teams. Não vai ter estágio, gente. Não tem grupo. Você é tão, eu achei que você ia falar, professora, mandei entregar na sua casa um presente. Mas não, bota no Teams a aula. Tão previsível, Carlos.